Olá, estamos começando mais um Cara a Cara com o Cliente, seu programa semanal sobre vendas e sobre atendimento ao cliente. Agora toda quarta-feira, aqui às 20 horas para você, ao vivo no Instagram, ao vivo no YouTube e depois gravado nas três plataformas, YouTube, Instagram e Facebook. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Fábio Frasson e eu estou aqui para ajudar você a aprimorar o seu trabalho de vendas para alcançar maiores e melhores resultados. E quando eu digo isso, estou falando em vender mais, estou falando em vender com mais rentabilidade e com maior fidelidade por parte dos seus clientes. Então, se isso é interessante para você, fica ligado aqui que o nosso tema de hoje é o vendedor. É isso mesmo, nosso tema de hoje é o vendedor. Exatamente um ano atrás, eu realizando o programa aqui Cara a Cara com o Cliente, falei sobre esse assunto, falamos sobre profissão do vendedor. E hoje vamos retomar esse assunto aqui e ser um pouco mais profundo para ajudar você, como eu disse, a alcançar maiores e melhores resultados. Se você é vendedor, se você é vendedora, se você é um gerente de vendas, se você é um comerciante, um dono de uma loja de varejo, se você é um gestor de uma equipe de vendas, hoje eu vou falar com você sobre aquilo que uma das profissões que é uma das mais importantes da nossa sociedade. Né? Eu considero que o setor de vendas é o setor mais importante de qualquer empresa. Nós vamos falar então sobre a profissão do vendedor, nós vamos falar sobre você, sobre o seu time, nós vamos falar sobre o vendedor. Mas não é só isso. Eu vou te explicar sobre uma das capacidades que impulsionam os resultados dos vendedores profissionais. Se esse assunto é interessante para você, é interessante para sua equipe, já clique em curtir esse vídeo, já clique em curtir aqui essa live, encaminha isso para alguém, convida pessoas que você acredita que esse assunto vai contribuir, que esse assunto vai ajudar você e fica comigo aqui até o final. Você deve estranhar, se você está assistindo aqui agora, você deve estranhar que eu começo a live mesmo antes das pessoas entrarem. Eu não fico esperando, não fico enrolando, né? Esperando pessoas entrarem aqui, porque para quem vai assistir gravado fica meio chato depois. Então eu já saio falando, já saio entrando no assunto e quem perder depois volta que vai ficar gravado e consegue assistir tudo que já foi falado. Então vamos para o nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o vendedor. Nós vamos analisar a situação, como um vendedor, como uma vendedora conseguem lidar e devem lidar hoje nesse mercado tão complexo, tão complicado. Eu sempre comento nas minhas palestras que você que é vendedor, que é vendedora, tem uma das profissões mais julgadas da nossa sociedade. É isso mesmo. Muitas pessoas sequer consideram o trabalho de vendas como uma profissão. Tratam isso como se fosse uma falta de opção, como se fosse um acaso. E tem muito vendedor, muita vendedora que também considera dessa forma, também enxerga assim, mesmo que não reconheça. Não sente que aquilo é uma profissão. Aquilo é, de repente, um passatempo, uma falta de opção, uma forma de ganhar o dinheiro, de ganhar a vida, mas não trata como profissão. E nós vamos falar disso aqui. Muitas pessoas dizem que vendedor é aquele cara, é aquela mulher que não estudou o suficiente para ter uma profissão de verdade, que não estudou o suficiente e por isso não arrumou um emprego melhor. Muita gente acha, muita gente acredita e expressa isso, que vendedor é tudo igual, que vendedor é aquela pessoa, aquele cara mentiroso, aquele cara enganador, aquele cara que sempre quer levar vantagem em cima do cliente. E infelizmente, esse pensamento, essa ideia, já faz parte daquilo que a gente chama de senso comum. Muitas pessoas acreditam nisso mesmo não sendo verdade, mesmo não sendo, você não podendo aplicar isso para todas as pessoas, podendo generalizar isso para todas as pessoas. Né? Então, infelizmente, isso já faz parte do senso comum e acaba criando uma série de obstáculos na mente do seu cliente, obstáculos na sua cabeça, inclusive, que acaba não acreditando naquilo que está fazendo, a sua autoestima também acaba sendo prejudicada, a sua autoconfiança acaba sendo prejudicada, porque no fundo, muitas vezes você também acredita nisso. Também acredita que só é vendedor porque não estudou o suficiente, ou só é vendedor porque não conseguiu um emprego melhor, não conseguiu uma profissão melhor. Agora, se isso influencia você e influencia o seu cliente, automaticamente vai influenciar também os seus resultados, porque influencia o seu comportamento, a maneira como você age, como você trabalha. E aí é que mora o perigo, e aí que mora o problema, e é sobre isso que a gente vai falar. É por isso que eu estou aqui para ajudar você. Você, como eu já disse, tem uma das profissões que eu considero das mais importantes da nossa sociedade. É pelo seu trabalho, pelo trabalho de vendas, pelo trabalho do vendedor, da vendedora, que as empresas existem, não é verdade? Nenhuma empresa sobrevive sem receita. Nem mesmo uma empresa filantrópica, sem fins lucrativos, consegue sobreviver sem a entrada de receitas.
Então, você que trabalha na área de vendas tem sim uma das profissões, como diria Érico Rocha, quiçá a profissão mais importante do mercado, mais importante aí da empresa que você representa. Pelas vendas que você faz, que a empresa que você representa, ela consegue prosperar, ela consegue contratar pessoas, ela consegue gerar emprego e renda, ela consegue gerar dignidade, ela consegue contribuir com a comunidade, contribuir com a sociedade, pelo trabalho que você faz, pelo trabalho de vendas. É essa receita gerada que faz com que a empresa ganhe força, ganhe fôlego. As vendas são o combustível que alimenta o negócio, o combustível que alimenta a empresa. E isso é o que você faz, esse é o seu trabalho. Portanto, o seu trabalho, o trabalho de vendas, ele é aquilo que faz as coisas acontecerem. Existe uma frase bastante antiga, se não me falha a memória, lá da década de 40, e isso é muito atual ainda hoje, que diz que nada acontece até que uma venda aconteça. Então, realmente, todas as atividades dentro de uma empresa têm muita importância, mas não existe trabalho dentro de uma empresa se não existe venda, se não entrar receita, se não começar a acontecer as coisas pela venda, nenhuma outra atividade vai acontecer também. Então, ao contrário do que muitos dizem por aí, você vendedor, você vendedora, é uma pessoa batalhadora, você é uma pessoa guerreira, você é uma pessoa que é ao mesmo tempo sonhadora e realizadora. Você já parou para pensar nisso? Ao mesmo tempo que você tem que sonhar, projetar, planejar, imaginar as metas, imaginar os resultados e planejar como é que você vai chegar lá, né? Então você tem esse ar de sonhador, de ficar imaginando o que pode vir no futuro. Você é uma pessoa realizadora, você que vai fazer isso acontecer. As empresas não fazem nada acontecer sem o seu trabalho, sem o trabalho de vendas. Então, o vendedor é sim um cara batalhador, um cara sonhador e ao mesmo tempo um realizador. Podemos chamar inclusive o vendedor de um empreendedor, né? Mesmo que seja um intraempreendedor, né? Aquele cara que empreende dentro de uma empresa que não é dele, porém é aquele que faz o resultado acontecer. É aquele que faz com que empregos sejam gerados, com que renda seja gerada, com que prosperidade seja gerada. Tá? Eu não estou aqui exagerando, não. É claro que muitas pessoas vão trabalhar numa empresa menor, vão vender menos, outras pessoas vão trabalhar numa empresa maior, vão vender mais, tickets médios mais altos, nem todo mundo vai ganhar a mesma coisa, mas é pelo trabalho de vendas, independente do porte da empresa, independente do produto que você vende, que você contribui com a geração de emprego, de renda e de prosperidade. Pensa nisso. Então, vendedor, vendedora, você tem sim uma profissão. Para de encarar isso como falta de opção, para de encarar isso como alguma coisa menor, como alguma coisa sem importância, porque empresa nenhuma sobrevive sem o trabalho que você faz. Então, para ser vendedor, para ser vendedora, você sabe tão bem quanto eu que não tem tarefa fácil, não é fácil. Você tem que levantar todos os dias buscando o resultado de novo, como se você estivesse procurando um emprego outra vez. Você tem que todos os dias botar um sorriso no rosto, com toda a energia do mundo, como se você não tivesse problema, como se você não tivesse problema de saúde, como se você não tivesse tristeza, como se o mundo estivesse começando agora. Você tem que levantar todos os dias, ir lá e gerar resultado, ir lá e gerar o pão de cada dia, ir lá e gerar aquilo que vai pagar suas contas, ir lá e gerar aquilo que vai fazer com que a empresa sobreviva e gere emprego e renda. Então, não é tarefa fácil. Você tem que lidar com todo tipo de problema, com todo tipo de cliente, e nós vamos abordar um pouquinho essa questão de tipos de cliente aqui. Existem aqueles clientes, é claro, que deixam o seu dia mais leve. Clientes que são agradáveis, clientes que são interessados, que são decididos, né? Que sabem o que eles querem e que te tratam muito bem, mas você sabe tão bem quanto eu que isso não é regra. Você sabe tão bem quanto eu que existem clientes muito difíceis. E aí nós vamos falar sobre 4 tipos de cliente difícil hoje. Tá? Tem muito cliente difícil. Se você trabalha na área de vendas, você sabe tão bem quanto eu do que eu estou falando. Eu fiz uma palestra online há pouco tempo e nessa palestra eu destaquei esses 4 tipos de cliente difícil. E eu gostaria de comentar isso com você aqui. O primeiro tipo de cliente, vai identificando aí se você já atendeu alguém assim. O primeiro tipo de cliente difícil com o qual nós que trabalhamos na área de vendas temos que lidar no dia a dia é aquele cara indeciso. É isso mesmo. Aquele cara indeciso. Ele despende muito do seu tempo. Isso não necessariamente é ruim, mas ele despende muito do seu tempo, do seu esforço, da sua criatividade, da sua energia, do seu conhecimento e nem sempre ele compra.
né? Ele é muito indeciso, toma muito do seu tempo, toma não, né? Despende do seu tempo. Exemplo, aquele cara que faz com que você tire todas as coisas da prateleira, todas as coisas do seu estoque, para mostrar para ele, porque ele quer estudar as opções. Ele quer ver as cores, ele quer ver os modelos, ele quer ver o que você tem a oferecer e ele não consegue decidir. E muitas vezes ele vai embora sem tomar decisão, não porque ele não quer comprar, não porque ele vai comparar você, mas porque ele não conseguiu decidir mesmo aquilo que ele quer comprar. Então, é um cliente difícil, porém, menos difícil do que alguns outros que eu vou abordar aqui para você. O segundo tipo de cliente que é difícil da gente atender é aquele cara muito exigente, extremamente exigente. Aquele cara que é atento aos mínimos detalhes, né? Se existe um pequeno defeito, se existe uma pequena falha, se existe uma sujeira, se a caixa está amassada, vai aos mínimos detalhes. Ele começa a comparar a informação que está na vitrine com a informação que estava no site. Ele começa a comparar o vídeo de vendas que está na internet com aquilo que você está anunciando. É extremamente detalhista e vai te questionar a todo momento. Eu me lembro que tempos atrás, quando eu trabalhava ainda numa concessionária de veículos, teve um cliente que veio à concessionária com um equipamento para medir a consistência, a espessura da tinta do carro. Você consegue acreditar nisso que estou dizendo? É verdade. Ele veio medir a consistência, a espessura da tinta, para verificar se em todo o carro a espessura era igual. É verdade, não estou inventando isso para você não. Então, chega a esse nível de exigência alguns clientes. Então, é um cliente realmente muito difícil. O terceiro tipo de cliente difícil que a gente lida no dia a dia, aí começa a ficar mais pesado para nós. É aquele cara reclamão. É aquele cara que procura brecha em tudo para reclamar. Aquele cara que faz questão de dizer para você que ele sabe quais são os direitos dele. Que ele sabe que no Código de Defesa do Consumidor diz isso, isso ou aquilo. Aquele cara que faz questão de exigir garantia, de exigir isso, de exigir aquilo. Às vezes ele até tem esse direito, às vezes ele até tem essa razão, porém ele é tão excessivamente reclamão que ele suga a sua energia de tal forma que depois que ele vai embora você não tem mais vontade de fazer nada, é ou não é? Dificulta todas as outras vendas que você tem, todos os atendimentos que você tem ao longo do dia, porque a sua energia parece que vai embora para atender esse tipo de cliente, é ou não é? Agora, quarto tipo de cliente difícil, eu diria para você que é o mais complexo, é o mais complicado, é aquele que pode fazer você perder muita venda, muita venda. Então, fica atento com relação a esse quarto tipo de cliente, que é o que você contornando isso vai te ajudar e muito a alcançar maiores e melhores resultados, que é o cliente insatisfeito. E muitas vezes ele está insatisfeito não porque você não tem um bom produto, não porque você atendeu mal, mas porque ele tinha uma outra expectativa. Porque a venda, ela depende da percepção do cliente. Qualidade, na verdade, é qualidade percebida. Ela não é uma qualidade real, uma qualidade intrínseca ao produto, muitas vezes. É a qualidade que ele percebe. E aí aquele cara que está insatisfeito com alguma coisa que não atendeu a necessidade, que não atendeu a expectativa dele, é o que pode trazer muito mais problema. Por quê? Esse cara vai falar mal de você, esse cara vai reclamar na frente dos outros, esse cara vai se transformar naquele cara reclamão. Tá? E aí, além dele muitas vezes não retornar, ele ainda queima você no mercado. Ele vai passar para todas as pessoas do círculo dele, familiares, amigos, colegas de trabalho, a experiência negativa que ele teve. E aí, é claro, vai passar isso pela percepção dele. Né? Ninguém vai, ou dificilmente alguém, vai considerar a hipótese de que ele não tenha visto a coisa da forma correta, de que talvez não seja daquele jeito. Vão incorporar, vão acreditar 100% no que ele está dizendo e muitas vezes isso vai acaba prejudicando você. Então você perde não apenas um cliente, mas perde todas as possíveis indicações, todas as pessoas ao redor dele. Então o cliente que está insatisfeito precisa da sua atenção máxima, total. Esquece tudo que está em volta, esquece todos os problemas, esquece todas as outras atividades e dá atenção para solucionar essa questão, solucionar o problema desse cliente. Tá? Então, se isso não for resolvido, vira uma bola de neve, era uma faísca que vira um incêndio.
né? Então, cliente insatisfeito requer muito cuidado. Lidar com esses 4 tipos de cliente, e principalmente com esse quarto, não é tarefa fácil. Só que, para dificultar um pouquinho mais, se não bastasse isso, né? Não é só isso, você ainda tem que lidar com outros desafios no dia a dia, não? Você que trabalha com vendas, você geralmente tem uma renda que é variável, certo? Recebe por comissão. Então, tem que lidar com essa questão de altos e baixos. Tem hora que você ganha mais, tem hora que você ganha menos, tem hora que tem dinheiro, tem hora que não tem dinheiro. Então, a renda variável, ela é um fator que complica um pouquinho o seu dia a dia. Quando você vende bem, você pode ganhar bem. Se você não vende bem, possivelmente você vai ficar sem renda naquele período. Isso impacta muito aí, então, no seu bolso, dificulta as coisas aí no seu dia a dia. Então já é um dos fatores que quando começa o seu mês, já fica muitas vezes na cabeça, poxa vida, agora eu tenho que começar, agora eu preciso gerar a minha renda do próximo mês, voltei ao 0 a 0, bati a meta, mas voltei no 0 a 0. Então é um outro item que você no dia a dia acaba tendo que lidar. Você nunca sabe bem, então, com quanto dinheiro pode contar, né, até o final do mês ou no mês seguinte, para poder fazer uma compra planejada, para poder fazer um financiamento, um parcelamento. Nem sempre você consegue saber com quanto você pode contar no próximo mês, não é verdade? Agora, você trabalha também muitas vezes em horários meio doidos, né? Horários estendidos, vai até 6, 7, 8 horas da noite, depende do horário que o último cliente vai embora. Trabalha de sábado, trabalha muitas vezes de domingo, às vezes trabalha até no feriado. Se trabalhar numa loja de shopping, por exemplo, vai trabalhar praticamente todas as noites. Então, outro fator que às vezes dificulta e complica um pouco a sua vida. Agora, sair de férias, como é que fica? Você sai de férias, volta, não tem venda, não tem nada em andamento, não tem nenhum orçamento em negociação, começa do zero de verdade. Geralmente o primeiro mês de retorno depois das férias ele é complicado. Por que eu estou falando de tudo isso? Que é para salientar o quanto é complicado trabalhar com vendas, o quanto é difícil ser vendedor e o quanto é preciso se aperfeiçoar para que os resultados sejam cada vez mais consistentes e o quanto não faz sentido que alguém olhe para um vendedor e diga que aquilo não é uma profissão, que diga que aquilo é uma falta de opção, que só trabalha com vendas quem não se preparou, que só trabalha com vendas quem não estudou, quem não conseguiu encontrar um emprego melhor. É tão complicado, é tão complexo e é tão importante o trabalho de vendas que ter esse tipo de pensamento não faz sentido. É preciso ser profissional, é preciso se preparar para realmente ter resultado e gerar resultado, gerar emprego, gerar renda, gerar prosperidade. Então, o trabalho de vendas, ele não é só importante, mas ele é muito complexo. E dependendo do ramo de atividade que a sua empresa está, por exemplo, do produto que você vende, além de tudo, as vendas oscilam bastante, tem sazonalidade, é muito complexo isso. Tem que entender e saber organizar, saber planejar, saber cuidar das finanças que sobem e descem. Tem meses que são muito bons e tem meses que são... Não vou dizer o que eu pensei aqui agora. Tem algumas pessoas que falam isso na internet, mas eu prefiro não falar. E nos últimos anos, gente, se a gente olhar para trás, os últimos anos têm sido desafios ainda maiores, não é? Pandemia, guerra, inflação, muitas empresas quebrando, muitas pessoas ficando desempregadas, muita gente que vive de vendas, viu a grana sumir, viu a grana ficar curta. E aí com tudo isso e com mais o avanço da tecnologia, o comportamento do consumidor está mudando muito rápido. A forma como ele escolhe, a forma como ele decide, a forma como ele se informa, a forma como ele compra, está cada vez mudando mais e mudando cada vez mais rápido. As empresas elas estão precisando, então, mais do que nunca, de verdadeiros profissionais de vendas. E não mais aquele vendedor que no passado pediu um emprego e dizia assim, olha, eu precisando de um emprego, pode ser até de vendedor. Olha, meu filho precisa trabalhar, você tem uma vaguinha lá, pode ser até na área de vendas. Como se isso não fosse importante, como se ser vendedor não exigisse nada, não precisasse de nada, não fosse importante nas empresas. Então, cada vez mais as empresas precisam do que eu chamo de vendedor resiliente. Aí você vai falar, Fábio, mas espera aí, o que resiliência tem a ver com vendas? Eu entendo que resiliência é aquela capacidade de enfrentar problema, de suportar estresse, suportar pressão. Calma. Bom, primeiro,
Ser resiliente não é só ter essa capacidade de suportar pressão, de enfrentar problema, de enfrentar situações, né? E como a gente olhava para os materiais, dizia que era aquilo que tinha capacidade de suportar a pressão e voltar ao estado original. Ser resiliente não é só isso. E ser um vendedor resiliente vai um pouquinho mais além. Quando a gente fala de uma pessoa resiliente e de um vendedor resiliente, né, especialmente um vendedor resiliente, a gente está falando daquela pessoa que, sim, suporta a pressão, sim, suporta as adversidades e que não sucumbe a esses problemas, que não sucumbe a essas adversidades e vai mais além, que aprende com elas, que busca mais informação, que busca se desenvolver, que busca se tornar mais preparado, que busca se tornar mais forte. A cada adversidade que vem, a cada mudança de mercado, ele busca mais informação. Como é que eu faço para lidar com essa nova situação de mercado? Como é que eu faço para lidar com esse novo consumidor? Como é que eu faço para lidar com essa nova tecnologia? Como é que eu faço para lidar com esse novo tipo de concorrência? Então, o vendedor resiliente é o cara que não só suporta, mas ele aprende, se fortalece, se transforma e realmente se torna um profissional de vendas. Não é aquele carinha do passado que encontrava uma vaguinha para trabalhar na área de vendas. Tá? Então, é o vendedor que é aquele cara que suporta e enfrenta as adversidades com coragem, com perseverança, né? Confiando na própria capacidade. Não fica mais olhando para aquela coisa de eu sou um pobre coitado, não consegui coisa melhor, estou aqui trabalhando na área de vendas. Não! Você é o cara que gera resultado, você é o cara que faz a empresa acontecer, você é o cara que faz a empresa sobreviver, você é o cara que faz a empresa contratar e gerar emprego e gerar renda. Então, confiar na própria capacidade. O vendedor resiliente tem que acreditar na própria capacidade. Aquele cara que busca alternativa, né, que contorna os obstáculos. Vai criando então algumas possibilidades. Poxa vida, o cliente não vem. Poxa, o mercado está frio. Poxa, a taxa de juros está alta. Poxa, o produto está caro. Então o que eu faço? Eu não vendo. Cara, depende do mercado que você está. Dependendo do produto que você vende, você precisa contornar essas adversidades, encontrar outras possibilidades, criar situações, criar oportunidades, não ficar ali sentado esperando o cliente vir. Né? Vai fazer prospecção, vai atrás do cliente, muda a abordagem, estuda mais, se prepara, porque se tem menos clientes, você precisa aproveitar mais cada atendimento. Né? Você precisa converter mais em venda cada atendimento que você faz. E de cada venda você precisa ampliar o ticket médio, vender mais produtos para o mesmo cliente. Então é preciso se aperfeiçoar para ter condições de fazer isso. E esse é o vendedor resiliente. Aquele cara do passado não suporta a atual situação de mercado. Então, aquele cara que encara as mudanças, né? Tem que ser aquele cara que encara os novos processos, né? Esses novos desafios. E olha isso sabendo que precisa subir de nível. O que eu falo de subir de nível? Se tornar mais preparado. E aí fica aqui um recado para aquele vendedor que é experiente, que está no mercado há 15, 20 anos e que acredita que já sabe tudo. Não, eu sei como fazer, eu já estudei, já fiz, já atendi um monte de gente, eu sei como fazer. Dá uma olhadinha para o mercado aí. Se o mercado é igual ao que ele era 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, então se o mercado é diferente, o consumidor é diferente, o concorrente é diferente, as ferramentas são outras. Os conhecimentos exigidos, necessários são outros. O preparo necessário é outro. Então, não adianta achar que simplesmente a sua experiência vai te levar para mais 10, para mais 15, para mais 20 anos na área de vendas. É preciso se aperfeiçoar. Então, é preciso ser esse cara resiliente, esse cara que enfrenta a adversidade, que suporta, que enfrenta, que se fortalece e que se torna mais preparado do que foi até aqui. Então, cara que busca aprendizado mesmo. Aquele que se torna, o que eu chamo de mestre em superar as adversidades, superar as objeções dos clientes. Lembra o que é objeção? Você ainda lembra o que é objeção? Né? São aquelas desculpinhas, aquelas historinhas, aquilo que o cliente fala para você, ou às vezes fala para ele mesmo, né? Justificando por que ele não vai comprar. Tá? Ou tentando encontrar formas de explicar para ele mesmo por que ele não vai comprar. Então, você precisa ser um mestre em contornar as objeções. Bom, o vendedor resiliente, então, é aquele cara que mesmo com tudo isso que a gente está enfrentando, com tudo isso que a gente está passando, continua sorrindo diante da crise. Não porque aquele cara é um bobo, não porque aquele cara não se sente afetado pela crise, ou porque, sei lá, é um sorriso sem sentido, mas porque ele sabe
que é essa postura positiva, que é essa postura proativa, que é essa postura de atendimento acolhedor, que é essa postura de atendimento encantador, que vai fazer com que ele se aproxime mais do resultado positivo, com que ele se aproxime mais da próxima venda, com que ele se conecte mais com o cliente que chega. Como eu disse, se tem menos cliente, você precisa converter melhor as suas vendas. Então, aquele cara que mesmo na crise está sorrindo, mesmo na crise acolhe o cliente, mesmo na crise recebe o cliente com tapete vermelho, aquele cara que mesmo na crise não desmorona. Então, o vendedor profissional é o vendedor resiliente. O vendedor resiliente é esse cara, com todas essas características, com toda essa capacidade de enfrentar as situações. E é disso que o mercado precisa, é disso que a sua empresa precisa, é disso que você precisa para ter maiores e melhores resultados. Então, esse cara que está sempre à caça de oportunidades, esse cara sim vai conseguir passar por esse momento. Esse cara sim vai conseguir se manter e crescer na área de vendas. Agora, Fábio, qual é então? O que eu preciso fazer para me tornar um vendedor resiliente? O que eu preciso fazer para ser esse cara, para ser esse vendedor? Eu vou te dar aqui um caminho, vou te apontar um caminho daquilo que você precisa fazer. Como quase tudo, como quase todo ponto de partida, a primeira coisa é tomar consciência. A primeira coisa é tomar consciência. É perceber, não, peraí, eu sou vendedor, eu sou importante para a empresa, eu sou importante para a comunidade, sou importante para a sociedade, sou eu que gero emprego, sou eu que gero renda, então eu tenho uma profissão, se eu tenho profissão eu tenho que agir como um profissional. Como é que o profissional age? Busca estudar, busca se aperfeiçoar, se reciclar e de forma contínua, acompanhando a evolução, acompanhando as transformações do mercado. Então, consciência, eu tenho que ser esse cara. Tá a crise, o mercado, a concorrente, o cliente. Tá, então que informação eu preciso, que preparo eu preciso, que habilidade eu tenho que desenvolver para poder, então, enfrentar esse momento de hoje, que é diferente do que era lá atrás. Então, primeiro ponto é a consciência. E consciência de que você tem que agir sobre aquilo que está sob o seu controle. Não está sob o seu controle taxa de juros, não está sob o seu controle inflação, não está sob o seu controle aquilo que o seu concorrente faz, não está sob o seu controle aquilo que o seu cliente faz, não está sob o seu controle. O que é que está sob o seu controle? Então, só para dar uma pausa aqui, para dar uma ótima noite aqui para a Sandra, uma ótima noite aqui para o pessoal da distribuidora RGE, uma ótima noite aqui para o meu grande amigo e mestre Cássio, palestrante Cássio Ferraz. Um grande abraço para você. E vamos seguindo aqui. Então, tomar consciência do que é que você precisa fazer, o que é que está sob o seu controle, e está sob o seu controle o seu preparo. Está sob o seu controle que conhecimento você vai buscar, que habilidade você precisa desenvolver, está sob o seu controle como é que você se torna um profissional de vendas de verdade. Então, consciência e sobre aquilo que está sob o seu controle. O que você pode agir de fato é o que está em você, não é sobre o que está no outro, sobre o que está no mercado. Eu me lembro que quando eu tinha um vendedor na minha equipe, que ele vivia se queixando de coisas que não estavam no controle dele. Porque a diretoria não deixa mais parcelar. Porque o mercado está frio. Porque o concorrente está fazendo em 10 vezes sem juros. Porque... Aí chamava para conversar e falava, olha, foca no que está no seu controle. Isso não está no nosso controle, mas está no seu controle fazer as ligações que estão planejadas para você, fazer a prospecção. Está no seu controle retornar as ligações daqueles clientes que você estava atendendo e que ainda não fecharam com você. Está sob o seu controle enviar as promoções que nós criamos. Está sob o seu controle fazer os treinamentos que nós dissemos que tinha que fazer e que você ainda não completou. Está sob o seu controle buscar mais aperfeiçoamento. Isso está no seu controle. As outras coisas não estão. Então, foca no que está no seu controle. Então, tomar consciência, ele requer aquilo que a gente chama de xícara vazia, né? Manter a mente aberta. Parar com aquela coisinha de, eu já sei, eu já estudei isso, eu já vi isso, eu sou experiente, não, esse cara, eu já fiz um treinamento desse cara, eu já li um livro desse cara, esse cara já veio aqui. Parar com essa conversinha de achar que só porque você já viu, só porque você já fez, só porque você já tem experiência, você não precisa continuar se aperfeiçoando. Então, abre a cabeça, né? Esvazia a xícara e segue em frente. Entenda que você precisa desenvolver
aquilo que a gente chama de 4 inteligências, né? Inteligência física, emocional, espiritual e, nossa, deu um branco agora na quarta, confesso, daqui a pouquinho eu lembro. Bom, é preciso desenvolver as 4 inteligências, é preciso você buscar esse aprimoramento para se tornar um profissional mais completo. Tá? Tem uma frase que circula aí no mercado, que eu até gosto muito, mas eu começo a olhar para ela de uma outra forma, que ela diz o seguinte, que na vida ou você ganha ou você aprende. Eu gosto dela, porém eu prefiro dizer o seguinte, que tudo na vida é um aprendizado, em construção. Ou seja, nós estamos todos numa jornada, uma jornada de aprendizado, uma jornada de desenvolvimento, uma jornada de evolução. Tudo é uma construção. Aquilo que eu aprendi no passado é só um degrau para aquilo que eu tenho que saber amanhã. O que eu preciso saber hoje para somar com aquilo que eu aprendi no passado, me tornar o profissional que o mercado vai precisar amanhã, na semana que vem, no mês que vem. Então, tudo é um aprendizado. Então, se na vida ou você ganha ou você aprende, tudo é um aprendizado. Você precisa estar sempre aprendendo. Busque, então, aprender com cada atendimento que você faz, por exemplo. Fábio, porque eu não tenho tempo de ficar estudando, eu não tenho dinheiro para pagar isso. Preste atenção nos atendimentos que você faz. Acabou de fazer um atendimento? Reflita sobre o atendimento que você fez. O que eu fiz deu certo? O que eu fiz que não deu certo? O que eu falei que virou venda? O que eu falei que o cliente foi embora? O que eu posso aprender com os atendimentos que eu fiz, com as vendas que eu fiz? O que deu certo, o que não deu certo? Com os atendimentos do outro? Então, o que você pode aprender com cada atendimento? Com cada venda? Com cada cliente? Com cada objeção? Com cada crise? O que você pode aprender para se tornar mais preparado amanhã do que você está hoje? Porque novos desafios virão, sempre virão, não tem como. O mundo é assim, a vida é assim, novos desafios virão. Seja tecnologia, seja de concorrência, seja de cliente, seja de saúde, novos desafios virão. E é preciso estar preparado para enfrentar todos eles. Bom, quero só fazer uma pausa aqui. Eu levei mais ou menos um ano para retomar esse nosso programa Cara a Cara com o Cliente. A ideia é que a gente possa fazer essas lives de aproximadamente 30 minutos. 30 a 40 minutos. Né? Quero trazer para em torno de 30 minutos. Para poder passar um pouco de informação para você, trocar um pouco de experiência com você, mas não me alongar muito na sua noite, que você também precisa descansar. Hoje, então, é o primeiro dia da nossa retomada. É o 29º programa Cara a Cara com o Cliente. Hoje falando, então, sobre o vendedor. Falando sobre você que está na área de vendas, o quanto é importante o trabalho que você faz e o que você precisa fazer para se tornar um verdadeiro profissional de vendas. Se esse assunto é interessante para você, toda quarta-feira, às 20 horas, eu estarei aqui esperando você para a gente bater um papo sobre temas diversos na área de atendimento e na área de vendas. Então, lembre-se, se você está assistindo aqui pelo YouTube, lembre-se de se inscrever no canal, de ativar as notificações. Se você estiver assistindo pelo Instagram, siga aqui o perfil, acompanhe os outros conteúdos que tem aqui no perfil, veja o que mais interessa, o que mais se adequa para você. Deixe os comentários para eu entender o que está fazendo sentido, o que não está fazendo sentido e como eu posso te ajudar. Faça perguntas, eu posso trazer na próxima semana algo que possa te ajudar melhor. Tudo bem? Então, compartilhe esse assunto com seus amigos, seus colegas de trabalho, com quem você acredita que isso possa contribuir também. Tá bom? Agora, como é que eu posso ajudar você no dia a dia a se tornar um vendedor resiliente, a se tornar esse vendedor mais preparado? Conteúdos gratuitos tem bastante para você aqui. No meu site tem centenas de artigos para você. Meu canal do YouTube tem mais de 400 vídeos falando sobre atendimento, sobre vendas, desenvolvimento pessoal e profissional para ajudar você. Toda quarta-feira, às 20 horas, eu vou estar aqui fazendo o programa Cara a Cara com o Cliente para poder contribuir com você. Palestras online, palestras presenciais, estou disponível para você, para sua empresa, é só entrar em contato comigo. Mentorias online, estou disponível também, é só você entrar em contato comigo, a gente vai bater um papo, tá bom? Então, estou sempre aqui para ajudar você. Eu espero que tenha gostado desse nosso programa de hoje. Foi um pouco mais rápido, a ideia é que a gente possa realmente trazer essas lives para no máximo 30 minutos. Espero que você tenha gostado então do programa de hoje. O Cara a Cara com o Cliente vai ser o seu programa semanal sobre vendas e atendimento ao cliente. Agora então ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram e depois gravado nas plataformas YouTube, Instagram, Facebook e também no LinkedIn. Então toda quarta-feira aqui ao vivo. Eu sou o Fábio Frasson, especialista em mindset de vendas e atendimento ao cliente. Eu espero você na próxima quarta-feira, às 20 horas, aqui no Cara a Cara com o Cliente. Bom?
deseja a você muito sucesso e resultados extraordinários. Vamos juntos, evoluindo sempre. Valeu, até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.